Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, Senhor. Te exaltamos na beleza da tua santidade. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, Senhor. Reconhecemos que tu estás acima de todas as coisas. Reconhecemos, meu Pai, que tu ressuscitaste ao terceiro dia e que o Senhor vive eternamente e que é Senhor dos senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados, desembargador dos desembargadores, Senhor. Tu, Senhor, é o único soberano no mundo. Não existe outro, Senhor. Por isso eu entrego em tuas mãos a minha vida agora. Eu te peço, Senhor, envie lá do alto uma unção especial para que eu possa transmitir a tua palavra e que pessoas sejam edificadas. No nome de Jesus, amém e amém. E graças a Deus. Pois bem, meus amados, em primeiro lugar, quero agradecer a você que tem assistido o meu canal, agradecer a você que tem prestigiado o nosso canal, que tem feito comentários, né? O nosso abraço, o nosso carinho do canal aqui, Estudos Bíblicos e Pregações do Presbítero Cleomar Silva. Portanto, neste momento, quero convidar os amados irmãos a abrirem, por gentileza, as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos falar um pouco sobre a vida deste homem super especial, né? Deste homem íntegro, deste homem que deixou um exemplo para as nossas vidas, né? Deixou um exemplo para aqueles que leem a palavra de Deus e que teve a oportunidade, o privilégio de ler o livro de Jó. Se você ainda não teve, leia, porque é um livro espetacular. Pois bem, o livro de Jó, no capítulo de número 1, no versículo de número 1, fala sobre as virtudes e riqueza de Jó. Ou seja, nós vamos tratar sobre a virtude, as qualidades de Jó. Louvado seja o nome do Senhor, né? E vamos tratar também sobre a sua riqueza, sobre aquilo que ele tinha. Vamos tratar também sobre as suas percas, que Jó, ele perde tudo, como todos nós sabemos. Nós vamos falar sobre isso, né? E vamos falar também sobre quando Deus dá tudo de volta a Jó em dobro. Amém? Pois bem, diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem como tema a virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó vivia numa cidade chamada Uz, e este nome ocorre pelo menos umas 10, 15 vezes no Antigo Testamento, né? Nome de um dos filhos de Arã, que é o nome do primogênito de Naor, né? Irmão de Abraão. Nome de um descendente de Seir. A terra de Uz fica no oriente da Palestina, nos confins do deserto, mas um distrito de fazendas grandes. Jó, que segundo algumas pessoas significa pesaroso, esse nome Jó, né? Homem íntegro, completo, que
não significa sem pecado, mas um homem de honradez, reto, com o temor de Deus no coração, que se desviava do mal e rejeitou as oportunidades que tinha para cometer o pecado. Prevenir o mal é a antítese de satisfazer os maus desejos. Então, o que nós temos que fazer? Sempre encontrarmos com o pecado, procurar nos desviar dele. A Bíblia diz que esse homem, ele era um homem íntegro. E a integridade, ela é uma qualidade que todo cristão deve ter. E Jó tinha essa qualidade. Ele também era reto, né? E temia a Deus. Então o homem tem que ser íntegro, como Jó foi. Ele tem que ser reto. O que é ser reto? O que é ser correto? Né? Reto é aquele homem que pratica só as coisas corretas aqui na terra. Reto é aquele homem que desvia-se das coisas ruins para praticar apenas as coisas corretas. Não que ele é um santarrão, né? Como diz aí o ditado, que tem pessoas que querem ser o santarrão, né? Mas ninguém é. Todo mundo é pecador. Mas você deve o quê? Se desviar do mal. Se você vai passando, tem uma roda de amigos, e você conhece pessoas que estão naquele lugar, bebendo, se prostituindo, praticando coisas que não agradam a Deus, e aquelas pessoas aproximam de você, você vai lá, fale com elas, pregue a palavra de Deus, mas não compactue com elas do que elas estão fazendo, né? Não participe daquela mesa, que é a mesa do pecado, né, irmãos? Nós devemos ir até lá, pregar a palavra de Deus. Nós vivemos nesse mundo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz o apóstolo Paulo. Vivemos nele e temos que andar nele, mas não podemos fazer parte dele, entendeu? Então, Jó era esse tipo de homem. Ele era temente a Deus, era íntegro e se desviava do mal. Versículo de número 12. Nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhos. Aí está, né? Quando o homem, ele gera algumas pessoas, quando ele gera filhos, a Bíblia diz que filhos é bênção de Deus. Tem muitos pais e muitas mães que não dão muita sorte com os filhos. Infelizmente, depois que crescem, eles se desviam, né, ali dos cuidados da mãe e acaba fazendo coisas que muitas vezes não é agradável a Deus. Mas filho é sim bênção de Deus. Se você levar ele para a igreja, se você aconselhar ele para a igreja de pequeno, para que quando cresça não venha fazer coisas erradas. Porque se você não levar ele ainda quando é novinho, ainda quando é criança, depois você não vai ter mais controle sobre ele. Então, o controle ele vem desde o nascimento. Amém? Vem desde o nascimento. Se você não der exemplo, se você não pegar na mão e ir com o seu filho para a igreja, ele não vai de forma nenhuma. Tem muitos pais que querem enviar os filhos para a igreja, mas ele não quer ir. E o pai ele tem que ir junto com o seu filho. Essa é a pura realidade. É a mesma coisa de uma igreja. Se o pastor não vir para o culto, os irmãos também vão começar a relaxar e daqui a pouco também não quer vir. Se o pastor não orar, os irmãos também não vão querer orar. Principalmente, o pastor chega, pega a palavra, já vai começando a pregar, não se ajoelha, né? Não entrega, não consagra a sua vida, não é um exemplo dentro da sua igreja. Então, os membros, ele vai fazer a mesma coisa que o pastor faz. Por quê? Porque o pastor é o seu líder. Por isso que Jesus era um exemplo em tudo, né? Jesus passava horas, dias, se possível, orando, buscando a Deus, para que assim Deus pudesse trabalhar em sua vida e fazer os milagres, os prodígios, né?
acontecer quando ele abria a sua boca. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Só que antes ele pedia autorização ao Pai. Orava e pedia autorização ao Pai. E só após o Pai autorizar é que Jesus ia e realizava o milagre. Então, meus amados irmãos, você que é líder religioso, não deixe de ir à igreja. Não deixe de orar. Não deixe de jejuar. Seja um exemplo dentro da igreja. Porque você é o pai dos membros da igreja. Essa é a pura realidade. Você é um líder. Deus confiou essa mordomia em sua mão. Que mordomia é essa? Ele lhe deu um cargo de pastor, um cargo de presbítero, um cargo de diácono, um cargo de missionário, um cargo de evangelista, um cargo de pastora, de missionária, e você agora precisa honrar este cargo. Porque um dia o Senhor vai vir e ele vai prestar conta, ele vai pedir conta de tudo quanto ele deu a você. Amém? Não seja um servo infiel, seja um servo fiel. Aquilo que Deus te deu, faça com amor, para que quando o Senhor vier e pedir conta a você, você possa apresentar a Ele. Não, Senhor, aqui está o resultado daquilo que Tu me deste. Amém? Tem muita gente hoje jogando fora aquilo que Deus deu. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó era um homem abençoado. Jó era um homem que gerou filhos, e filhos é bênção de Deus. Capítulo de número 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal que ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então Jó, ele vivia na terra de Uz, um lugar que era rodeado de grandes fazendeiros, fazendas enormes, mas entre aqueles fazendeiros, Jó era um único que era fiel, temente a Deus, se desviava do mal. E Jó, pelo fato dele ser temente a Deus, dele se desviar do mal, louvado seja o nome do Senhor, e dele ser íntegro, a sua fazenda crescia mais do que a dos outros. Os seus animais cresciam mais. 500 juntas de boi, 500 jumentas, 500 camelos, 10 filhos, uma mulher, uma fazenda enorme e numeroso número de pessoas trabalhando para Jó. Aquilo, o diabo ficou com inveja. O diabo ficou com inveja e pediu a Deus para que Deus tirasse tudo que Jó tinha. Da mesma forma, o diabo ele tem se apresentado a Deus para pedir a Deus para que ele destrua a tua vida. Mas por causa do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, por causa do advogado que está diante do Pai, advogando a sua causa, te defendendo como mediador entre Deus e o homem, Deus não dá essa autorização. Mas é necessário que você permaneça fiel. É necessário que você permaneça fazendo a obra do Senhor de forma correta. Não importa as tribulações e os problemas que vierem. Continue na presença de Deus, que o diabo ele vai chegar lá para pedir a Deus autorização para destruir você 1000 vezes, mas o Senhor não vai dar nenhuma. Amém? Porque você é fiel. Então, você tem um advogado. Não fique pensando que o advogado que você tem é aquele advogado que você pode comprar com R$500, com uma quantidade maior em dinheiro, em ouro, em promessas, em troca de favores. Não, de forma nenhuma. O advogado que nós temos não é um advogado terreno. O advogado que nós temos, ele é o advogado dos advogados, o juiz do juiz, o justo juiz, Jesus de Nazaré, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas.
lembre-se de uma coisa: seja fiel aqui na terra, porque no dia do juízo final, diante do trono branco, não haverá nenhuma negociação com juntas advocatícias. Não haverá nenhuma facção de homens reunidos para tentar tirar proveitos e entrar de qualquer forma no reino do céu. Não, de forma nenhuma. Acaba tudo aqui na terra. Ou você é fiel aqui agora, ou no dia do juízo final, você perderá a sua salvação. Você ajoelhará diante de Deus, ou para a condenação eterna, ou para a salvação eterna. Então, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: tome cuidado com o que você está fazendo. Tenha as suas mãos limpas e o seu coração puro. Não é verdade? Tem um hino que diz assim, ó: Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Aí a outra estrofe diz assim: quem tem as mãos limpas e o coração puro não é vaidoso e sabe me amar. Só esse pode entrar. Então, meu amado irmão, limpe as suas mãos enquanto é tempo. Entregue-se ao Senhor verdadeiramente e tu verás o que o Senhor vai fazer. Seja íntegro como Jó. Amém? Desvie-se do mal como Jó. Nada, dinheiro nenhum, bem nenhum paga a tua salvação. A tua salvação não tem preço. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, Jó possuía tudo isso. 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Versículo 4. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então veja só, vamos dar um exemplo nos dias de hoje. Quando nós temos uma família unida, hoje em dia está muito difícil, está difícil, família unida hoje em dia não é fácil encontrar, né? Mas ainda existe. Aí você não faz aquela programação, não, vou fazer um churrasco aqui na minha casa, né? E vou convidar os meus parentes, né? Para virem, para a gente se banquetear, para a gente comer uma carninha assada, né? E tomar um refrigerante, porque crente não toma cerveja, nem toma uísque e nem vinho. Crente toma refrigerante, come carne assada e come bolo de baeta, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Isso todo mundo já sabe, que o crente ele vive assim. Por isso que o crente tem a pele bonita, é saudável, não é verdade? O crente ele tem uma saúde de ferro. Por quê? Porque ele não fuma, né? Tem uma pele limpa, parece até com a seda a pele do crente. Essa é a verdade, né? O crente come uma perazinha na hora de dormir, uma maçãzinha, não é verdade? Isso é que é bom. Mas ainda aqueles que estão no mundo ainda tomam uma cachaça, uma cerveja, um negócio tal, que ainda está estragando a sua saúde. Então, essa reunião que nós fazemos hoje, que é o churrasquinho, então naquele tempo também os filhos de Jó faziam. Sabe o que Jó fazia? Preocupado com os seus filhos, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuadamente. Ou seja, um pai preocupado com a sua família. Isso é muito importante, meus amados irmãos, que nós tenhamos preocupação com os nossos familiares, ainda que os seus filhos estejam longe. Mas não esqueça de uma coisa: ore por eles. Sabe por quê?
Porque a oração, ela atravessa barreiras. A oração, ela ultrapassa as nuvens, o sol, as estrelas e entra no reino de Deus. Seja íntegro como Jó. Seja, desvie-se do mal como Jó. E seja reto e temente a Deus. Que Deus os abençoe.